Ainda na unidade 2, agora na aula 4, modelagem do cronograma do projeto, e por conta das alocações e dos recursos, vamos analisar e produzir um cronograma agora mais realista, levando em conta a restrição dos recursos humanos, uma vez que nem sempre os recursos disponíveis, humanos e equipamentos, são suficientes para atender a demanda do nosso cronograma as soon as possible, do nosso cronograma o mais cedo possível. Nessa aula vamos conversar sobre a apresentação dos recursos e da verificação da supraalocação dos recursos pelo uso de histogramas, e vamos aproveitar para apresentar também os histogramas de materiais, dos recursos não reutilizáveis e dos histogramas ou do relatório do custo na forma de histograma. Vamos falar sobre a inclusão de materiais por conta de fornecedores e vamos estudar um pouco do que nós temos de recursos no agendamento, levando em conta a falta e restrição dos recursos. Nosso projeto está na versão 3, nós vamos nos preocupar agora em salvar ou guardá-lo como revisão 4, mantendo a política de construir modos de trabalho. Falando em construir modos de trabalho, eu vou aproveitar e mostrar que os modos ou configurações podem ser administrados pela tabela de configurações e modos, arrumando os nossos modos pela tabela, copiando esse modo e colando esse modo a seguir, com a preocupação de substituir os códigos, garantindo um código único para cada registro da tabela. Temos agora a edição de todos os modos, ou até mesmo a codificação deles, de forma mais ordenada. Eu vou preencher todas as atividades com recursos, para que nós possamos trabalhar o nivelamento e os relatórios de recursos. Bem, eu ajustei o projeto de modo que agora todos os produtos, subprodutos e pacotes de trabalho tenham não só as atividades, como também ao nível de atividades ou ao nível de recursos já tenha sido todo preenchido. Claro, criando numa condição de atividades simultâneas, onde nós vemos a produção da casa, simultânea à produção da cerca, piscina e churrasqueira, utilizando recursos, e os recursos são limitados. Nós podemos agora pedir para que o sistema calcule o agendamento da data mais cedo possível, isso não muda em nada. A nossa atividade de controle continua com o Mário e a Júlia, sendo que essas atividades, como propriedade da alocação, permitem 0 de Mário e
permitirão 0 de Júlia também. Se não existir Mário ou Júlia disponível, a atividade de controle ficará sem esse recurso. Reagendado. Eu peço para verificar acúmulo ou sobrecarga de recursos e peço para mostrar o cadastro dos recursos, que provavelmente, pela quantidade existente, 2, 3, 1, provavelmente vão estar indicando superalocação pelo uso simultâneo do Mário e da Júlia em diversas atividades. Precisamos de 5 e nós só temos 1. No lugar de Mário, eu vou substituir, para dar um melhor entendimento, pedreiro. No lugar de Júlia, ajudantes. No lugar da Roberta, eletricista. No lugar de Eduardo, ajudante de eletricista. Isso fica de forma aleatória, mas entendemos que nós temos condição de dizer que temos 5, 5, 5, temos 5 de cada um, 5 tratores e 5 caminhões. É claro que se nós mandássemos calcular novamente e pedíssemos para verificar a sobrecarga, não haveria sobrecarga. A quantidade disponível atende à quantidade solicitada. Como nem sempre é assim, nós vamos ter que trabalhar a falta de recursos. Mas, antes de trabalhar a falta de recursos, nós vamos falar sobre histograma, gráfico de recursos, gráfico de materiais. Esse é o conjunto de recursos reutilizáveis. Esse é o conjunto de recursos não reutilizáveis, e eles não ficam sobrecarregados porque não há uma previsão de limitação desses recursos. E para descobrir aonde o recurso está trabalhando, nós utilizamos o Gantt de recursos. O Gantt de recursos, recursos humanos, pode ser visto aqui. E mostra no primeiro nível o projeto, no segundo nível os recursos. E se a estrutura organizacional apresentasse os recursos agrupados, nós teríamos vários níveis da estrutura organizacional. Mas nós podemos ver agora os recursos trabalhando nas atividades. Expandindo essa imagem, nós vemos que o pedreiro, ajudante, eletricista, trator, eles trabalham em diversas atividades. Algumas são críticas, outras não, do ponto de vista da programação o mais cedo possível. Aqui nós temos as atividades e aqui nós temos o recurso, a quantidade mínima para a atividade, sendo que o controle admite 0 e a quantidade agendada. Precisa de 1, programou 1, mínimo de 1. A totalização aqui mostra 5 unidades de pedreiro. Podemos ver aqui também o uso do trator e o uso do caminhão. Daí, como nós podemos ver o histograma ou o gráfico dos recursos, do uso dos recursos? Nós podemos ver o histograma e o gráfico, quer seja
pelo Resource Gantt, que é o Gantt de recursos, quer pelo Activity Gantt, que é o Gantt de trabalho de produção. Vamos ver primeiro o histograma a partir da estrutura dos recursos. Botão direito, relatórios, relatórios e diagramas, relatórios em forma de tabela, relatório em forma de diagrama. Então vamos observar que aqui nós temos histograma, que é o título, e nós estamos trabalhando com pedreiro. Eu vou colocar pedreiro. Eu vou escolher o recurso pedreiro, verificando a quantidade de pedreiros. Então é pedreiro, quantidade, e quero ver a quantidade de pedreiros por mês. Não quero que faça o valor acumulado, e sim a quantidade mês a mês. O histograma é caracterizado por isso, período a período. Avançando, eu defino o tamanho ou a altura do diagrama, escolho como normal a cor azul, como sobrecarga o vermelho e a disponibilidade o verde. Peço para mostrar os valores. O resultado é período a período, no caso mês, a quantidade de pedreiros. Como nós temos 5 pedreiros, nós temos o perfil de uso durante o projeto. Um, 5, 5, 4, 4. E a ociosidade? A ociosidade pode ser vista com o botão direito, revendo o conteúdo, avançando, mostrar disponibilidade. Em verde, no período do projeto, a quantidade livre desse recurso em unidade. Vamos fazer um outro histograma, só que dessa vez o pedreiro, histograma em forma de diagrama. Nós vamos ver o pedreiro em horas. Horas de pedreiro por mês. Levando em conta, aqui eu posso colocar histograma de pedreiros como título em horas. Horas de trabalho. Peço para mostrar os valores disponíveis ou não. Azul. Então nós temos aqui a quantidade de horas por período mensal de pedreiros. Embora estejamos utilizando aqui 5, o número de horas nesse período é menor. Se quiser ver a disponibilidade, o número de horas de pedreiro totais mês a mês. E o número de horas de pedreiro utilizado. Ainda como histograma, uma escala aparece aqui no painel central para apoiar a informação. Mais um histograma do pedreiro. Só que dessa vez, pedreiro,
quantidade de horas livres, que seria aquela área verde do histograma anterior. Só que eu quero a quantidade de horas livres por semana. E não quero que apareça horas livres. Horas livres. E não quero que apareça os valores azul, vermelho, verde. Pronto, agora nós temos a quantidade de horas livres semana a semana. Semana a semana, 6, 13 e 20. Aqui estão as semanas e é claro que aí a escala tem que ser ampliada. Projeto todo. O histograma do pedreiro é de um dos recursos. Apagando, apagando. Nós podemos ter o histograma do projeto e colocar simultaneamente todas as funções em quantidade por mês, mostrando o valor. A primeira vai ser amarela, a segunda rosa, a terceira verde, a quarta azul. Daí nós teríamos o uso mês a mês do recurso, mês a mês do recurso, identificado pelas cores com uma legenda aqui. Nessa versão mais nova é possível imprimir o diagrama. Ajustando todos os parâmetros, como nós já falamos, é possível imprimir o diagrama. Histograma do recurso humano ou histograma do equipamento. Agora, ao invés do histograma, e eu posso até agora preservar esse modo como um modo chamado histograma de pedreiros ou do recurso. Preservamos então o modo histograma de pedreiros. Agora eu poderia ter as mesmas informações, só que dessa vez na forma de tabela. Forma de tabela, pedreiros, seria recurso, pedreiro, em quantidade por dia, não acumulado. E agora o ajuste fica diferente do gráfico, porque aqui nós podemos adicionar campos no relatório e podemos arrumar a planilha de saída, onde nas colunas tenhamos duas informações ou uma informação. O pedreiro e os seus parâmetros ficam na esquerda como referência e a data traz a quantidade dos parâmetros selecionados. Soma das linhas, total de colunas e outros ajustes que sejam interessantes para o desenvolvimento do relatório. A título de exemplo, temos aqui um relatório dia a dia
da quantidade de pedreiros nesse projeto. Ele pode ser exportado para o Excel ou pode ser enviado por e-mail, por upload, ou salvado, gravado para uso futuro. Na janela principal aparece agora uma planilha, um resultado já pronto por dia. Se nós fizermos a mesma coisa em forma de tabela agora, não mais por dia, mas por mês, e colocássemos o que mais parâmetros nós poderíamos colocar, outros parâmetros, as atividades, vamos deixar assim, nós teríamos a seguinte tabela: por mês, pedreiro, quantidade total. Vamos analisar agora ainda histogramas ou apresentação de quantidades ao longo do tempo, só que dessa vez não dos recursos reutilizáveis, os recursos humanos, os equipamentos, mas sim vamos analisar no nível das atividades pelo nosso projeto, diagrama dos recursos materiais, já que nós agrupamos os materiais, vamos fazer também o histograma dos centros, mas por enquanto, histograma de todos os materiais do projeto. Eu selecionei todos, eu vou selecionar então alguns só: água, diesel, hidrotônico, cimento e ferro. Eu vou ver o total ou o consumo ou a entrada. Não falamos ainda de fornecimento de materiais, vamos fazer o total, que é o equivalente ao consumo desses materiais no projeto. E vamos verificar isso por mês, não acumulado, porque é um histograma. Cimento na cor verde, ferro azul, água azul mais claro, hidrotônico na cor abóbora e diesel na cor rosa. Vamos pedir para mostrar os valores, porque é mensal. E eu vou pedir que as propriedades façam com que ele fique mais alto, uma altura de 500 pixels. Então aqui eu vou ajustar para ter maior visibilidade. E nós temos aqui cimento, ferro, água, hidrotônico. Eu vejo que a linha azul é 7.400.000 litros de água. E aqui, mês a mês, eu consigo ver o consumo de cada um desses elementos, uma vez que eu pedi a apresentação dos valores. Botão direito, propriedades, eu mudo a data de início do projeto da escala para primeiro, só para que eu possa ver melhor os números da tabela. É claro que grandezas bem diferentes vão dar alguns muito pequenos, outros muito grandes. Mas esse consumo que nós temos aqui é o consumo período a período dos materiais que eu selecionei. Um pico de 7.400.000 quilos de ferro. O ferro é o mais escuro, tá certo, não é a água. A água é mais clara, tá aqui embaixo. Então, se eu selecionasse só o ferro, botão direito, eu vou até fazer outro gráfico. O projeto inteiro, diagrama apenas do
ferro na cor azul mais escuro para ficar igual ao gráfico de baixo. Aqui está, numa altura de 250, o consumo de ferro do nosso projeto. Esse é o consumo de ferro do projeto. Nós temos dentro do projeto, na produção casa, piscina e churrasqueira, eu posso pedir um histograma de consumo da mesma grandeza, do mesmo objeto, ferro, só que para a casa, o pedaço da estrutura casa. Posso pedir para a piscina. E posso pedir separadamente também para a churrasqueira. O que nós temos então é a apresentação do consumo de ferro do projeto, e aqui o título não foi bem colocado, mas nós podemos editar as propriedades e dizer que isso aqui é da casa, que esse aqui é da piscina. Opa! É da piscina. Esse aqui é da churrasqueira. Dessa forma, nós podemos ver período a período, e a soma de todos eles é provável que venha a dar o total. Claro que o total inclui também a ADM, que nesse caso, de forma ilustrativa, também possui materiais. Mas a soma de todos os valores e quantidades vai acabar por fornecer o montante total. Apagando esses gráficos, nós entendemos aqui, e eu vou mudar aqui, não será mais o ferro, será a água. Aqui nós temos o consumo de água do projeto todo. Já fizemos um histograma de recursos humanos pelo Resource Gantt, e eu vou fazer novamente o histograma, só que dessa vez vou fazer o histograma dos materiais, de todos os recursos em função do projeto. Então, todos os consumos de água por mês na cor azul, nós vamos verificar uma coisa interessante. O consumo de água, aqui eu vou mudar a data também para 1º de novembro, para poder visualizar melhor as grandezas. 1º de novembro. Por que é que o consumo de água do projeto atinge valores de 80 mil, enquanto o consumo de água do projeto assume valores máximos de 1.000? Se o projeto PP é o mesmo, por que é que nós estamos tendo consumos de água diferentes se nós estamos com todas as atividades contempladas? Isso fica fácil de explicar. Por quê? Aqui nós vemos o consumo de água de todo o projeto e das atividades, sendo que a atividade possui recursos humanos que consomem água, mas a atividade também
possui consumo próprio de água. O que nós vemos aqui no Activity Gantt, o histograma de toda a água necessária para o projeto. E aqui é toda a água necessária para os recursos reutilizáveis do projeto. Aproveitando esse momento, falando em recursos reutilizáveis, um nível, estrutura organizacional. Estamos trabalhando com o Resource Gantt, então nós não temos aqui uma EAP, nós temos aqui a construção de uma estrutura organizacional que não tem fases, como nós tínhamos aqui na nossa estrutura de EAP. Nós não temos fases ou produtos, nós temos agora departamento. Nós não temos atividades como o menor elemento da nossa estrutura, nós agora temos o recurso. Nós já temos o recurso, nós já cadastramos o recurso, mas não criamos ainda a estrutura onde os recursos estão alocados. Então, vou criar departamento 1, departamento 2, departamento 3. Departamento 1, diretoria, diretoria, diretoria. Esses dois, Ctrl X, Ctrl D, pertencem à diretoria I. Esses dois, Ctrl X, Ctrl D, pertencem à diretoria T. E esses dois, Ctrl X, Ctrl D, pertencem à diretoria DO. Agora, além de sabermos o consumo de água da empresa por conta dos recursos, gerador, trator, caminhão, os recursos que são reutilizáveis, operacionais, podemos também saber o consumo de água do departamento DO. DI, no caso, deixa eu fazer novamente. DI, água, ok, não deve ter consumo de água aqui, tem consumo de água aqui. Vamos recalcular tudo novamente. E agora eu peço o relatório mais uma vez. Pronto. Uma vez que eu criei departamentos, ele não totalizou os departamentos porque eu não efetuei o cálculo. Não é assim automático. Então, temos aqui o consumo de água de toda a organização. Por mês. Aqui. E temos o consumo de água do departamento DI. Claro que, somando todos os departamentos, teremos o consumo da organização. Aqui podemos também ter o consumo de água do recurso Mário. Claro que deve ser menor. Aqui é Mário. Claro que deve ser menor que o DI, porque a Júlia também consome água. Então, dessa forma, apresentamos os histogramas de materiais não reutilizáveis, chamando a atenção para essa diferença. Aqui é o consumo do material do projeto, tanto dos recursos quanto do uso do material nas atividades. E aqui é só o recurso material aplicado aos recursos reutilizáveis, que nós chamamos comumente de RH ou equipamentos. Esse histograma apresenta valores período a período. É diferente de nós termos os valores acumulados
ao longo do projeto. Valores acumulados ao longo do projeto mostra o perfil de consumo crescente de 0 ao máximo consumido no projeto. Não é um histograma. Não acumulado é um histograma. Da mesma forma que nós trabalhamos o relatório gráfico, o relatório de tabelas dos materiais e dos recursos humanos, nós podemos também, pela mesma lógica, acessar a todas as informações que existem dentro do aplicativo. Podemos saber o gasto período a período de imposto sobre serviço. Período a período, não acumulado, vai dar a informação do projeto do imposto sobre o serviço no projeto, por mês, no caso aqui. Então aqui nós temos em moeda o quanto vamos gastar de imposto sobre serviço. Claro que podemos pedir também todos os componentes de custo, cada um virá em uma cor, e eu até deixei o valor apresentado aqui para ficar mais fácil, ou em forma gráfica, ainda lembrando, ou em forma de tabela. Componentes de custos todos, não acumulado, por mês, mantendo os parâmetros e o objeto do lado esquerdo, e a saída de dinheiro, período a período. Vamos ver se a gente pode ajustar aqui. Total das colunas. Temos aqui então uma planilha geral ou elemento a elemento da nossa estrutura. Então aqui o projeto PP tem uma previsão de gasto ilustrativa, é claro, dessas componentes de custo. Isso vale também para os centros de custo. Qual seria o valor período a período de gastos com investimento, operação e despesas? Ou qual seria o gasto geral desse projeto, que seria a soma de todos os gastos mês a mês? Foi um centro de custo que nós criamos anteriormente. Eu fiz na forma de diagrama, como poderia ser na forma de planilha. Parece que aqui nós temos um gasto, mas ele fica tão pequeno perto dos outros que ele não aparece aqui. Mais um histograma, dessa vez de forma tabular. Dos centros de custos mais importantes, mês a mês, gerando em relatório que o projeto PP tem investimento e despesa, não tem nenhuma despesa em operação, porque nós não classificamos ou colocamos algum componente de operação. Investimento, despesa,
investimento despesa, temos aqui que pode, é claro, ser exportado para Excel. Para um banco de dados, para um arquivo, ou gerar até um documento. COD 10.10.4 é um documento que já deve estar aqui. Duplo clique, traz o nosso documento. Podemos salvar esse documento ou transferir informações para outro projeto. Podemos documentar esse objeto, explicando a razão dele existir. No que diz respeito à apresentação de histograma, nesse nível de treinamento, acredito que nós já esgotamos o assunto. Nós vamos ver no último item dessa aula que a ferramenta Spider ela consegue ajudar o planejamento, levando em conta que a ausência de recursos inviabiliza a execução de um projeto, uma obra, dentro do prazo estabelecido ou dificulta a conclusão da obra dentro do prazo estabelecido por conta do excesso de negociação ou de estratégias para compensar, adquirir ou até mesmo garantir que para a realização das atividades os recursos estejam disponíveis. Nós colocamos todos os recursos disponíveis, humanos, e ele alertou quando nós pedimos para mostrar dentro do agendamento os recursos, que a quantidade programada, se fosse maior que a quantidade disponível, o recurso ficava vermelho. Então nós colocamos o disponível e colocamos a necessidade. Nos materiais, nós colocamos o cadastro dos materiais disponíveis, necessários, mas não colocamos os materiais disponíveis. Vamos trabalhar então agora a modelagem do fornecimento do material, supondo que os materiais não são de estoque infinito e os materiais não estão no momento inicial zero, no tempo zero da obra, todos à disposição. Eu fiz uma verificação aqui. Eu coloquei todo o ferro necessário e pedi para que fosse apresentado aqui a coluna ferro acumulado. E a coluna apareceu, e uma vez calculado o agendamento e a data das atividades, verificado o cálculo dos materiais e custos, nós verificamos que as partes ADM e produção consumiam uma quantidade de ferro que dava da ordem de 19.382.000 quilos de ferro. E também fizemos isso através dos histogramas. Eu vou fazer aqui o histograma ligado à água acumulado só de consumo, ou seja, a água consumida no projeto de forma acumulada, para que eu saiba o quanto nós vamos gastar de água no projeto até o final. Vou colocar aqui azul,
Deixa eu ver, acumulado. Não vai dar para mostrar o acumulado, porque eu estou já com o modelo pronto, onde eu tinha, dentro da administração, eu tinha um consumo total e eu já coloquei um fornecimento de água. Eu vou então tirar o fornecimento de água que eu tinha colocado para poder mostrar Vamos ver se eu consigo retirar esse valor acumulado de água. Vou colocar 0. Vamos ver se vai dar certo. Não, não deu. Então eu vou ter que mostrar o campo água é fixo, é o campo fixo que eu coloquei. Água, campo fixo. Eu havia colocado um suprimento de água. Eu vou tirar o suprimento, peço para calcular, materiais também. Bom, então eu sei que o consumo de água desse projeto, dessa obra, é cerca de 280 mil litros. Se eu colocar fornecimento de água, não no primeiro dia, claro, e aí eu já estou trabalhando com não começar antes de, uma atividade não começar antes de, com entrega mensal de 28 mil litros de água. Só que a entrega não é positiva, a entrega é negativa. O material está sendo fornecido. Fornecimento de água em 1, 2, 3, 4, 12 entregas com data definida, e aqui eu coloquei periódico de mês, e a atividade de entrega eu vou colocar como se fosse 1 hora, uma atividade de 1 hora de entrega da água. Peço para calcular novamente, e o Spider vai perceber que se entra e sai, teremos um saldo de água nessa obra. Vamos ver, 28 vezes 12 deve dar mais do que 277 mil. Vou pedir para calcular custos e materiais, e nós temos que acumuladamente nessa atividade entra 308 mil litros, que traz ao projeto um saldo de 30 mil litros. Ou seja, temos um consumo de 277, mas temos também uma entrada de 308 mil. Botão direito, histograma da água do projeto, água consumida, água recebida. Então nós temos aqui todo mês um consumo e todo mês uma entrada. Temos que verificar a compatibilização desse consumo e dessa entrada. Se eu consumo 3 e recebo 28, temos água. Se eu consumo 80 e recebo 28 mais o que sobrou, não temos água. Então nós temos aqui um gráfico, histograma de consumo e entrada. Entrada porque agora eu tendo valores negativos, eu consigo apresentar o income, que é o negativo. Por outro lado, eu posso reverter
o gráfico mostrando que entrada é positivo. Então pronto, entrada é positivo, saída é negativo. Existem várias formas de mostrar. De qualquer forma, aqui eu tenho uma entrada e uma saída. E em vermelho parece que eu tenho um consumo. Se eu pedir para fazer um outro gráfico, um histograma, só que dessa vez não mais da entrada e saída, mas sim do total, o balanço da entrada e saída de água, mantendo aqui como entrada positiva. O que for azul é temos água. O que for vermelho é não temos água. Só essa visão já mostra para a equipe que receber água nessas datas e nessa quantidade não supre o projeto. Se não há água, não haverá condição disso ser realizado. Se não há, digamos assim, dinheiro, é possível que a obra seja executada. Porque dinheiro é passível de negociação, acertos, empréstimos, mas sem o insumo da produção, que é a água, o ferro, não será possível realizar o trabalho dos meses de dezembro a março. Então, da mesma forma que nós programamos o mais cedo possível e encontramos os recursos vermelhos ou não, nosso caso aqui não tem problema de recurso, porque nós colocamos muitos recursos. Se nós tivéssemos apenas 3, 3, 3, 3, 3, 3, e a demanda fosse maior, quando eu pedisse para calcular o agendamento o mais cedo possível, verificar a sobrecarga dos recursos, eu já teria um indicativo de falta de recurso. Sem o recurso para produzir na atividade, não há atividade, o plano de o mais cedo possível não será cumprido. Agora, por conta da informação que os recursos materiais estão modelados dentro do planejamento da administração como fornecimento, e o fornecimento vem em cotas fixas e com data marcada, nós já podemos ver que, embora sobre água ao final do projeto, como pode ser visto aqui, sobra alguma coisa aqui. Esse aqui é mês a mês. Se nós quiséssemos fazer o acumulado, teríamos acumulado de água no projeto, mostrando aí o resultado. Durante esse período, estamos com caixa, fluxo de entrada e saída, caixa do material água, negativo. Embora no final do projeto tenhamos uma sobra de 30 mil litros, não significa que nós consigamos executar o projeto o mais cedo possível. Essas atividades de produção terão que ser ajustadas em função dos recursos humanos, que se mostram limitados, e em função do histograma, não agora mais o histograma, mas agora um fluxo de desembolso, objeto da próxima aula, mas aqui nós observamos o fluxo de desembolso de água do momento, um histograma. Já podemos ver que aqui é possível apresentar o fornecimento de água, e aqui, se nós seguíssemos o mesmo raciocínio, para o ferro, 19 milhões de quilos em uso, eu posso pedir para que o ferro
seja recebido. 20 milhões por 12 dá, digamos, 1.800.000 por mês. Eu estou colocando ferro junto com o fornecimento de água. Na verdade, o ferro seria um fornecimento de ferro, é claro. $1.800.000. Preenchendo 12 vezes isso. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ctrl C, Ctrl V. Colando, mas respeitando a unicidade do código. Nós temos aqui atividades de um dia de recebimento de ferro. É claro que a data de recebimento, se for mensal, respeitaria um planejamento. Eu vou colocar essa programação aqui. Se eu tiver feito a coisa certa, todas as datas de restrição foram colocadas, temos 12 parcelas, calculo a nova data de entrega dos ferros, fixo em 1.800.000, peço para calcular, no caso aqui é menos 1.800.000, é entrada de recurso e não saída. Pronto. Se eu mandar calcular, o saldo deve até sobrar ferro. Sobra ferro, mas não significa que a compatibilidade entre o dia em que nós precisamos do ferro e o dia em que nós temos ferro são compatíveis. Eu vou pedir um histograma agora do ferro. Total, período a período, na cor azul. Que nós temos aqui então o perfil de saldo do ferro. Nós temos saldo no primeiro mês, mas não há compatibilidade aqui no mês, fica negativo. E para verificar se de forma acumulada a coisa vai funcionar, vemos que o problema do ferro é semelhante ao problema da água. Deixa eu gravar isso aqui. Sair e voltar. Vamos ver se a gente conseguiu. Às vezes a coisa não funciona direito aqui. Pronto. E aqui também, de forma acumulada, nós percebemos que o fluxo de material, de acordo com o fornecimento estabelecido e uniforme, não atende o projeto. O fornecimento é feito através de entregas. Essas entregas são modeladas no nosso projeto, o pacote de entrega e atividades de entrega com valores fixos entrando em atividade de duração muito curta com datas não começantes de estabelecidas. É claro que todas elas podem ser ligadas entre si, respeitando o princípio de uma rede,
e do início a ela, garantindo a integridade da rede. E o do último ao término, Modelamos assim suprimento de materiais e conseguimos mostrar no histograma a entrada e saída, o saldo do período e, de forma acumulada, a execuibilidade em função das entregas dos materiais. Nós fechamos essa aula 4 da unidade 2 falando sobre a realidade. A realidade é que um cronograma que apenas se preocupa em programar as atividades, levando em consideração que elas devem ser feitas o mais rápido possível, como é o que nós temos praticado, geram como resultado, na grande maioria das vezes, uma superalocação dos recursos, como pode ser visto na quantidade programada contra a quantidade disponível, como também a inviabilidade por falta dos recursos materiais que são necessários para a produção das atividades, para o trabalho das atividades, consequentemente a produção dos produtos, do projeto, das entregas. E essa ferramenta, diferente das outras, ela apresenta um cálculo de agendamento muito rico e tem várias maneiras de nós programarmos os trabalhos levando em conta a falta de recursos reutilizáveis, recursos humanos, a falta de materiais ou a falta de recursos financeiros para suprir o pagamento dos gastos das atividades. Isso vai ser visto na próxima unidade, na aula 5 e 6. Vamos deter agora ao agendamento das atividades, levando em conta que nós devemos minimizar as atividades em paralelo ou não, permitir que as atividades sejam interrompidas ou não, e orientar que algumas atividades são prioritárias ou alguns produtos são prioritários ou não. Prioritário significa coluna priority ou prioritário. Nós não temos aqui nenhuma classificação específica, nenhuma preferência para atividades ou produtos. Mas nós gravamos esse projeto, salvamos ele como versão 4 e a sua linha de base, a sua base de referência ainda está estacionada na versão 2. Então nós vamos dizer que agora esse é o nosso padrão, esse é o padrão mais cedo possível, contendo todos os recursos e informações necessárias e atualizadas. Vamos comparar com a linha de base. Ele vai apresentar mais uma vez aqui a sombra cinza mostrando onde os recursos e as datas são apresentadas. Aqui o caminho crítico vermelho há muito tempo foi desfeito por conta de calendários e por conta agora dessa novidade, que são datas de fornecimento com restrições de não começar antes de. O que nos importa não é o caminho crítico vermelho, o que nos importa são as datas de início e fim para a produção do trabalho do projeto. Quando nós escolhemos o método padrão,
Método padrão de levar em conta que as atividades, não tendo todos os recursos, deverão ser reagendadas para quando tiver o recurso. Para facilitar esse entendimento, eu vou mostrar a barra de sobrecarga, mostrando que nesse período existe sobrecarga de algum recurso, nesse período não há. Calculando o agendamento no modo padrão, que permite alguns ajustes, nós vamos ter um resultado. O projeto vai ser reprogramado de modo que os recursos humanos que existem atendam a todas as atividades quando eles puderem. Vamos ver? De 16/8 passa para 16/8, novamente, padronizando, minimizando atividades paralelas, vamos ver quando é que vai, e não houve alteração. Vamos ver os nossos recursos. Ele mexeu em algumas atividades. O relatório mostra que ele adiou por falta de recurso sumário. Então, vamos novamente olhar o projeto. Eu queria que o impacto fosse maior, mas não é. Vamos ver aqui. A casa, chão, parede, telhado se manteve basicamente no mesmo lugar. Pela sombra, a gente vê. Não houve alteração da data de conclusão. Mas aqui embaixo, na piscina, nós já verificamos que as atividades que eram executadas aqui foram adiadas para cá. Lembrando que nós fizemos um sequenciamento do que é possível fazer se tivéssemos recurso. O Spider manteve a parte de dentro e a parte de fora, postergando a cerca. E no que diz respeito à churrasqueira, ele quase não mexeu. Isso é o modo padrão. Nós temos outros modos aqui, avançado e otimizado. Eu vou piorar a nossa condição, fazendo com que os nossos recursos sejam menos. Vamos ver aqui, analisando sobrecarga. Não há mais sobrecarga. Por que não há mais sobrecarga? Ao nivelar as atividades, ele adiou as atividades que eram interessantes, tirando o conflito da simultaneidade do recurso sumário e outros. Eu vou pedir para agendar o mais cedo possível. O prazo ainda é 16/8, só que agora eu vejo os recursos sobrecarregados. Eu vou dizer que nós temos só dois Mários, duas Júlias, duas Robertas, 2 Eduardos e 2 caminhões. Claro que se eu pedir para verificar, tem mais sobrecarga ainda. Com um recurso ainda mais reduzido, eu vou verificar se o sistema consegue programar as atividades levando em conta essa redução no modo padrão. O relatório diz: várias atividades foram adiadas por falta de Mário, falta de caminhão. Então, basicamente, é o Mário e o caminhão que foram mais mexidos. E a gente olha aqui contra a linha de base, pelo modo padrão, que nós temos um deslocamento de atividades da casa. Temos um deslocamento do prazo final do projeto. Temos um deslocamento grande aqui da cerca.
e da piscina e também da churrasqueira. Os deslocamentos foram maiores, mas a perda de prazo passou de 16 para 8. Vamos anotar isso? De 16 do 8 de 2011 passou para 22 do 8 de 2011. Isso é no modo standard. Existem outros modos e nós vamos experimentar eles agora. Vamos tentar com o modo avançado. Não mudou a data final. Vamos tentar no modo otimizado. Demora mais. E o resultado se mantém em data a mesma coisa. Mas aqui a gente olha e no tempo o impacto pode ser semelhante ao modo padrão, mas talvez no que diz respeito ao uso dos recursos, ociosidade dos recursos e custo, provavelmente o modo otimizado deu um ganho. Esse ganho é generalizado, é diluído dentro de todo o projeto e não pode ser analisado apenas com preocupação de datas. Vamos ver aqui a superalocação. Não há mais superalocação. Se eu olhasse agora os recursos, eles não estão mais vermelhos. Se eu olhasse aqui o Gantt de recursos, eu veria que todos eles estão trabalhando sem simultaneidade, porém a grande quantidade de vermelho significa que agora temos muitas atividades que já não tem mais folga. As folgas foram administradas nesse sentido. E a nossa atividade de controle, que deixava a opção de, na falta de Júlia, na falta de Mário, eles priorizam a produção e deixam vaga a presença no controle. Parece que o controle só tem atividade mesmo no final. Isso é uma ilustração, mas dá uma ideia de como é que a coisa funcionaria no que diz respeito à flexibilidade do uso do recurso mínimo e necessário na atividade. Por conta da falta de recursos, saímos de 16 para dia 22 do 8. Se nós fôssemos analisar agora o histograma, vamos ver o histograma de... Aqui é de custos, aqui é de imposto, muda o perfil de imposto. Vamos ver? Tem que calcular. Toda vez que se reagenda recursos e datas, somos forçados a recalcular a distribuição de material e custos. O nosso histograma de fornecimentos diversos continua não muito saudável. Nós continuamos com uma falta de material, tanto ferro como H2O. É claro que a ferramenta aqui apresenta restrição de recursos e estamos trabalhando apenas com restrição de recursos humanos. Outros ajustes aqui para agendamento das atividades podem ser feitos, mas no escopo desse treinamento vamos nos limitar a prioridades. Prioridade significa que, se nós tivéssemos o planejamento ideal, poderíamos dizer que a casa é prioridade
Tem que gravar esse modo para não perder as informações. É prioridade 10.000. E tudo que vem embaixo da casa terá essa prioridade 10.000. Já a piscina é prioridade 8.000. Tudo que for da piscina será 8.000 a menos da cerca. Eu vou dizer que essa cerca tem prioridade 500. É muito pouco prioritário e tudo que vem da cerca é muito pouco prioritário. Cadê a casa? Eu vou dizer que a minha churrasqueira é prioridade 5.000, ainda maior que a cerca. E que a DM não tem prioridade porque a DM é um trabalho administrativo. Bom, se eu tenho essa informação, eu posso pedir para que o sistema nivele, levando em conta a prioridade das atividades e das fases ou dos produtos. Vamos ver como é que fica então a programação de trabalho com essas considerações. Modo otimizado, ele verificou falta de recurso sumário. Os recursos que foram nivelados foram esses aqui. Vamos ver como a casa está praticamente conforme a programação original. Porém, a data de 16 passou para 29. Ficou uma condição muito ruim. A casa se manteve prioritária, atendendo à programação. Já a piscina, dentro do possível, manteve parte de dentro e parte de fora em dia, deslocando aquilo que era menos prioritário da piscina, que é a cerca. Mas ainda assim, por conta de recursos, a churrasqueira foi adiada para depois quase que da piscina, com os recursos que sobrassem. Vou tirar os links. Temos então claramente que as prioridades foram respeitadas. E se eu tivesse colocado a churrasqueira com prioridade 9.000, churrasqueira, prioridade 9.000. Churrasqueira, 9.000. Propagando para todos os seus elementos e pedindo para reprogramar as atividades, respeitando as prioridades, nós teríamos uma mudança de cenário nos trabalhos. A churrasqueira foi privilegiada, a piscina foi adiada e a casa foi mantida na sua programação quase que original. A mudança de prioridades inverte a programação de atividade. Nós não temos superalocações. Nós não temos, porque foi esse o objetivo do trabalho, resolver superalocações. Preservo o modo e vejo que 1º de setembro é pior do que a outra alternativa, onde eu tinha prioridades diferentes. Quer dizer, a prioridade da produção pode, mesmo com o nivelamento, não dar a melhor solução de prazo contra um prazo previamente acordado, por exemplo, o prazo o mais cedo possível. Nosso objetivo termina aqui. Todos os histogramas vão ter que ser recalculados, todos os custos vão ter que ser recalculados e todos os materiais também, porque com uma reprogramação de datas,
Algumas atividades podem ficar mais compridas, mais curtas, maior consumo de material, menor consumo de material. É claro que a ferramenta também trabalha com restrição de materiais. Nós nivelamos os recursos todos, ou nenhum, ou somente o Mario. Vamos trabalhar com o nivelamento somente do Mario, respeitando as prioridades dadas. Nós temos a casa mantida, um adiamento substancial de todo o resto, partindo para 29/8. Quer dizer, há ainda alguma superalocação, não é do Mario, mas, como nós dissemos que era só o Mario que deveria ser preservado, o resultado agora mostra nenhuma superalocação, porém o prazo final, 1º de novembro, e algumas atividades ainda mais retardadas, mais adiadas. Nós trabalhamos o nivelamento dos recursos, porém, se nós quisermos trabalhar o nivelamento da água, escolheríamos a água, nivelando material, água, além dos recursos humanos. Nesse caso, as atividades seriam reprogramadas para serem executadas quando tivesse recurso humano, equipamento, trator, caminhão e quando tivesse água suficiente para desenvolver as atividades. Vamos ver o resultado disso? Claro que deve demorar bem mais, porque o nível de interação e cálculo é bem maior, mas ainda assim justifica, porque nenhuma outra ferramenta no mercado consegue ajudar o planejador a imaginar quando as atividades poderão ser realizadas, atendendo tantas restrições de forma simultânea. O resultado do cálculo não demorou muito, mas eu estou poupando tempo de gravação. Consumo de H2O no controle. Consumo de H2O no controle. Consumo de H2O. Consumo de H2O. Consumo de papel na Hammock. Nivelamento do recurso Mario. Recursos nivelados foram Eduardo, Mário, caminhão e H2O. Vamos ver qual foi o resultado disso? 3/10. Então, um adiamento foi maior do que 1º de setembro. As atividades da casa, que era prioritário, foram adiadas, porque sem água não tem casa. Com Mário e Júlia tem casa, mas com Mário e Júlio sem água, as atividades não poderão ser realizadas. Aqui nós tivemos adiamento da piscina e a cerca também, deixa eu ver. A cerca, no entanto, tivemos adiamento da parte de dentro e da parte de fora. Vamos ver o nosso histograma, calculando novamente todos os materiais e custos. Vamos ver, pedir para produzir o histograma de gasto de água, consumo de água e entrada de água, mês a mês, não acumulado. Vamos ver como fica a entrada e saída de água. Aqui nós temos, analisando que mostrar entrada como positivo.
income, deixa eu colocar a data de início 01, pronto, aqui nós temos o income é 28 mil, usa 3, 28 mil mais o que sobrou, usa 49, e assim nós temos entrada e saída. Eu vou pedir para mostrar agora não mais entrada e saída, e sim água total mês a mês, e aparentemente temos uma descontinuidade, temos sobra nesse mês, falta nesse mês, mas a sobra é maior que a falta. O processo apresentado de forma acumulada mostra que é possível. Temos sobra e temos falta, a falta será suprida pela sobra. Temos sobra, 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 temos falta, as faltas devem ser supridas pela sobra. Então, vamos mostrar então aqui que se nós pedirmos um diagrama, ainda na forma gráfica, né, da água acumulada, como digamos assim, o fluxo de caixa da água, nós vamos verificar que durante todo o projeto teremos um saldo positivo de água, possibilitando a realização do trabalho das atividades que agora foram reprogramadas na produção para atender ao fornecimento desse material chamado água. Temos aqui então o agendamento das atividades em função do recurso humano, todos, em função do material água e nenhum outro. Ou poderíamos também ter em função do ferro, porque eu tenho fornecimento do ferro. É claro que com isso eu posso atrapalhar mais ainda o prazo final. Atrapalhar porque uma coisa é o cronograma desenvolvido supondo todos os recursos do mundo acabando em agosto. Outra coisa é um projeto desenvolvido levando em consideração a realidade e conhecimento de falta de recursos humanos, materiais e, na aula que vem, recursos financeiros. Eu vou pedir para nivelar também aqui o ferro para ver aonde a data desse projeto vai parar, levando em conta todas essas restrições. Bom, o processo foi concluído e agora eu vou pedir para que ele apresente também o fluxo de caixa ou o resultado entrada e saída do material ferro, acumulado também por mês, ou seja, sempre temos ferro para suprir, saldo final de 420 mil quilos e na água, saldo final de 4 mil litros. Observando o que? As atividades, a data de conclusão 20/10, a linha de base previa agosto, nós temos a casa mais adiada, temos uma coisa semelhante para a piscina e a churrasqueira, ou seja, só houve confirmação de que algumas atividades da casa jamais poderão ser feitas as soon as possible. Se nós quisermos ver a folga das atividades agora, folga levando em conta a restrição dos recursos, caminho crítico do recurso, nós podemos ver aqui que quebrar piso e colocar piso pode ser feito bem mais tarde. Não tem problema
fazer quebrar piso e colocar contrapiso de recursos que venham a inviabilizar sua postergação, seu adiamento. Da mesma forma, essa atividade aqui e essas azuis aqui. Em vermelho nós temos o caminho crítico real desse projeto, levando em conta, inclusive, a folga inexistente quando os recursos estão trabalhando de forma quase que simultânea, encadeado no projeto. Novo cronograma, provavelmente nova linha de base. Salvar como propriedades, nova linha de base, ok. Comparar com a nova linha de base salva e gravada, nós vamos ter essa referência de tempo para o nosso projeto. A partir daí, o andamento do trabalho será prejudicado não pela falta de recursos, nem pela falta de encadeamento das atividades, e sim pela capacidade de produção com os recursos programados de todas as atividades. Agora a sua dúvida vai para o fórum, e o fórum está dentro do sistema de apoio ao ensino, na internet, se preparando para o momento presencial online com o tutor, através da reunião programada.